A maioria das pessoas conhece Paulo como o apóstolo que escreveu grande parte do Novo Testamento, mas poucos compreendem a profundidade do que ele realmente carregava. Paulo não apenas pregava Cristo, ele recebeu uma revelação direta do próprio Cristo. Não aprendeu com os discípulos, não se formou em Jerusalém. O que ele recebeu veio do céu. Hoje, muitos cristãos se alimentam de opiniões, modismos teológicos e mensagens adaptadas ao gosto popular. Mas Paulo não pregava o que era popular. Ele pregava o que foi revelado, com temor e verdade. Enquanto muitos hoje tentam atualizar o Evangelho, Paulo se curvava diante da revelação que nunca muda. E o mais surpreendente, Paulo afirma que, se alguém pregar outro Evangelho, diferente daquele que ele recebeu diretamente de Jesus, seja anátema, condenado, maldito. Você percebe o peso disso? Neste vídeo, vamos mergulhar em Gálatas 1:12 e descobrir o que foi esse mistério revelado a Paulo. Vamos entender por que ele defendeu com a vida aquilo que recebeu e por que esse evangelho está sendo diluído hoje dentro da própria igreja. Se você quer voltar à raiz da fé apostólica, se deseja ouvir o que Cristo revelou a Paulo longe dos púlpitos modernos, fique até o fim. Essa revelação não é só para Paulo, é para os que ainda têm ouvidos para ouvir. Antes de Paulo escrever as palavras poderosas em Gálatas 1:12, ele fez uma afirmação ousada que poucos têm coragem de repetir. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o homem. Gálatas 1:11. Essa declaração já separa Paulo de tudo o que é terreno, institucional e humano. Paulo está dizendo que o evangelho que ele prega não nasceu em debates, nem foi refinado em conselhos de anciãos, nem aprovado por mestres religiosos. O que ele recebeu veio de outra esfera, de um outro reino, de alguém que rompeu os céus para lhe falar direto. Essa afirmação é um divisor de águas. Paulo está fazendo o que muitos hoje evitam. Ele rompe com a validação dos homens, não busca aprovação, não busca aplauso. Ele não está dizendo: o que ensino foi analisado por Pedro, confirmado por Tiago, discutido com João. Ele está dizendo: recebi do próprio Cristo. Essa origem celestial confere autoridade espiritual, mas também um peso de responsabilidade. Não se trata apenas de saber mais. Se trata de guardar fielmente o que foi revelado e combater qualquer forma de corrupção dessa verdade. O mundo moderno se tornou obcecado pela ideia de autenticidade, mas da forma errada. Hoje, ser autêntico significa seguir seus sentimentos, suas ideias, seu coração. Mas Paulo mostra outra rota. Autenticidade espiritual é fidelidade à revelação de Cristo. Ele não prega o que sente, não molda sua mensagem ao que a cultura quer ouvir. Ele recebeu. E por isso, entrega, sem cortes, sem filtro, sem buscar agradar. Em Gálatas 1:10, ele já havia dito: porventura, procuro eu agora o favor dos homens, ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Paulo sabia, não dá para agradar a carne e andar no espírito ao mesmo tempo. Ou você agrada a Deus, ou você adapta o evangelho para caber nos moldes da opinião pública. E aqui está o ponto. A maioria das igrejas hoje não rejeita o evangelho de forma aberta, mas elas o editam. Elas o tornam mais palatável, mais leve, mais aceitável ao mundo. E nisso, elas traem o Cristo que revelou o evangelho a Paulo. Paulo, ao contrário, escolhe o caminho estreito. Não quer multidão, quer fidelidade. E isso o separa dos outros. É por isso que ele diz: porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:12. Note essa palavra revelação. Não foi ensino, não foi tradição, não foi seminário, foi revelação. E revelação muda tudo. Revelação queima os olhos da carne e abre os olhos do espírito. Revelação confronta, sacode,
quebra argumentos e estabelece um novo fundamento. Paulo se tornou outro homem a partir daquele encontro com Cristo. Na estrada de Damasco, o fariseu morreu, e ali nasceu o apóstolo. Mas é importante dizer, Paulo não usa essa revelação como um troféu pessoal. Ele usa como uma chave para abrir os olhos dos outros. Ele não diz, sou especial porque recebi isso. Ele diz, tenho um encargo, uma missão, uma responsabilidade com o que me foi confiado. E isso nos confronta, porque hoje temos acesso à palavra, temos Bíblia em todos os formatos. Mas quantos de nós tratamos o Evangelho como Paulo tratou? Quantos de nós guardamos como quem recebeu do próprio Cristo? Esse capítulo nos convida a uma separação, a separar o Evangelho verdadeiro daquilo que é apenas religiosidade empacotada, a separar o que vem de Cristo do que vem do homem. Paulo rompeu com os homens, não por orgulho, mas por obediência. E a pergunta é, estamos dispostos a fazer o mesmo? A autoridade de Paulo como apóstolo não vinha de um título eclesiástico, mas da revelação que recebeu diretamente de Cristo. E o conteúdo dessa revelação era tão sagrado, tão absoluto, que ele não permitia qualquer alteração, nem mesmo por parte de anjos. Veja o que ele diz em Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos temos anunciado, seja anátema. Isso não é exagero. Isso é temor. Paulo está dizendo que o evangelho que ele recebeu é imutável. Não existe uma versão alternativa para agradar gregos ou judeus. Não há ajustes para culturas diferentes ou tempos modernos. A mensagem que ele recebeu é tão pura, tão alinhada à vontade eterna de Deus, que qualquer tentativa de editá-la é na verdade uma traição espiritual. Perceba, ele não diz se outro evangelho for anunciado, ignore. Ele diz, seja anátema, maldito, condenado, afastado da comunhão com Deus. É aqui que o peso espiritual cai sobre nós, porque vivemos em um tempo onde o evangelho tem sido diluído, recortado, comercializado. Pregadores moldam a palavra para agradar a audiência. Líderes evitam textos difíceis para manter os bancos cheios. E o que deveria ser a verdade de Deus se torna um produto de consumo, adaptável, confortável, inofensivo. Mas Paulo não admite isso. Ele coloca uma muralha entre o evangelho revelado e qualquer tentativa humana de reinterpretá-lo. Ele diz, não fui ensinado por homem, portanto nenhum homem tem o direito de mudar o que recebi. Essa postura é escandalosa para o mundo moderno. Hoje se valoriza o diálogo, o pluralismo, o ecumenismo. Mas Paulo não está interessado em ser fiel. Ele entende que o evangelho não é uma ideia, é uma revelação divina, e por isso, não pode ser adaptado, negociado ou suavizado. Imagine um rei que entrega um decreto a um mensageiro e diz, leve isso ao povo, leia exatamente como está escrito. Se esse mensageiro alterar uma vírgula, ele trai o rei. Paulo era esse mensageiro, e a fidelidade dele à mensagem era uma questão de vida ou morte. Ele mesmo afirma que não busca agradar a homens de L1 10, porque agradar aos homens e servir a Cristo são caminhos que não se cruzam. E isso precisa ser dito hoje com urgência, porque há muitos que dizem seguir a Cristo, mas vivem para agradar plateias, preservar reputações e evitar rejeições. O Evangelho de Paulo não prometia conforto, mas cruz. Não garantia aplausos, mas perseguição. E é por isso que ele diz, o que recebi, recebi de Cristo, e quem ousar pregar outro evangelho, está sob maldição. Se levássemos isso a sério hoje, grande parte das pregações modernas seria rejeitada. Muitos púlpitos seriam esvaziados, muitos livros seriam descartados, porque o evangelho verdadeiro não cabe nos moldes do marketing espiritual. Ele não vende, ele confronta, ele não massageia egos, ele crucifica a carne. Paulo está nos chamando para um compromisso radical com a verdade, para não apenas ouvir o evangelho, mas guardar, defender e viver o evangelho exatamente como foi revelado. E para isso,
É preciso coragem. Coragem para romper com o sistema religioso. Coragem para suportar a rejeição. Coragem para carregar a cruz de Cristo com integridade, porque o evangelho que Paulo recebeu não foi revelado para ser reformulado, foi revelado para ser obedecido. Ao escrever aos Gálatas, Paulo está em guerra, mas sua batalha não é contra o pecado óbvio, nem contra os ímpios de fora da fé. Sua luta é contra um inimigo mais sutil, a religião misturada com tradição. Homens que afirmavam crer em Cristo, mas tentavam ajustar a graça à antiga lei. Pregar Jesus, mas manter os rituais. Falar de fé, mas exigir circuncisão. E isso, para Paulo, era uma ameaça mortal à pureza da revelação que recebeu diretamente de Cristo. O grande conflito em Gálatas é esse. Homens tentando tornar o evangelho mais aceitável para a tradição. Mas Paulo diz com firmeza: voltar à lei depois de conhecer a graça é cair da cruz. É como se dissesse: Cristo me apareceu. Ele me revelou algo tão precioso. Como posso permitir que isso seja corrompido por tentativas humanas de controle e performance? A tradição, quando se torna um filtro, destrói a visão. Ela torna a palavra de Deus inofensiva. E Paulo sabia disso. Ele próprio havia sido escravo da tradição, zeloso da lei, orgulhoso de seu passado farisaico. Mas tudo isso caiu por terra no dia em que Cristo o encontrou no caminho de Damasco. Ali, o véu da tradição foi rasgado. Ali, o perseguidor virou apóstolo. Ali, ele entendeu: a verdade não está na religião dos homens, mas na revelação do Filho de Deus. É por isso que Paulo não apenas rejeita as distorções, ele as condena, porque a religião misturada parece piedosa, mas é traiçoeira. Ela canta louvores e esvazia a cruz. Ela cita a Bíblia, mas ignora o Espírito. Ela enche o templo, mas não transforma corações. E Paulo está alertando os Gálatas e a nós voltarem à tradição. Vocês estão negando aquele que me revelou a verdade. Hoje, o problema continua. Muitos querem um evangelho que tenha aparência de fé, mas que seja gerenciado por tradições, regras humanas, doutrinas herdadas e controles institucionais. Querem Cristo, mas sem o Espírito. Querem fé, mas sem ruptura. Querem a bênção, mas não querem o confronto com a verdade revelada. Mas a revelação de Cristo não se submete à estrutura humana. Ela derruba o que é velho para levantar o que é vivo. Ela não pede permissão à tradição. Ela rasga véus, quebra muros, liberta da performance, traz intimidade com o Pai. E Paulo sabia: se aceitasse essa mistura, estaria traindo o próprio Cristo. Por isso, ele se levanta como voz solitária. Se preciso, ele não está tentando fundar uma nova religião. Ele está preservando a verdade viva, mesmo que para isso precise se opor a apóstolos, líderes ou estruturas antigas. A fidelidade de Paulo é vertical, não aos homens, não às tradições, mas ao Cristo ressurreto, que o encontrou no caminho, o cegou com luz e o levantou com propósito. Hoje, precisamos perguntar: estamos vivendo pela revelação ou pela repetição, pelo que o céu fala ou pelo que os homens sempre disseram, pelo que o Espírito revela ou pelo que a tradição tolera? Porque o evangelho de Paulo não foi domesticado. Ele veio com fogo, veio com glória, veio para libertar. E toda vez que alguém tenta encaixar esse evangelho num molde humano, ele perde sua vida. Mas quem se submete à revelação, encontra a verdade que transforma. Quando Paulo afirma que recebeu o evangelho, não de homem algum, mas pela revelação direta de Jesus Cristo, Gálatas 1:18, ele está estabelecendo uma base de autoridade espiritual e não institucional. Ele não foi nomeado por um conselho, não foi treinado por Pedro, não recebeu imposição de mãos de Tiago. Antes de tudo isso, ele foi visitado pelo próprio Cristo glorificado. E isso muda tudo. Essa origem divina da mensagem e do chamado de Paulo nos obriga a refletir. Quantos hoje pregam com base no que ouviram de outros homens? Quantos repetem doutrinas aprendidas,
sem nunca ter recebido revelação viva? Quantos citam versículos, sem jamais terem sido marcados por um encontro com o Cristo ressurreto? Paulo tinha autoridade não por causa de uma posição, mas por causa de uma revelação, e isso é o que falta em grande parte do cristianismo contemporâneo. Temos líderes com títulos, diplomas, púlpitos, mas poucos com autoridade vinda do alto. Poucos que queimam por dentro porque ouviram diretamente a voz do Senhor. Quando Paulo começa seu ministério, ele não corre para Jerusalém em busca de validação. Pelo contrário, ele se afasta. Gálatas 1:16-17 diz: Não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia. Ele sabia, antes de pregar ele precisava se esvaziar, antes de anunciar, precisava morrer para o velho Paulo, antes de impactar multidões, precisava ser forjado no silêncio da presença de Deus. E ali, no deserto da Arábia, longe dos homens, longe das opiniões, longe das tradições, Paulo foi esculpido pelo Espírito, foi despido de Saulo, o fariseu, e revestido como Paulo, o apóstolo. Essa autoridade que vem do céu se manifesta de forma diferente, não se impõe, ela convence, não se exibe, ela transforma, não precisa de gritos, basta uma palavra. A autoridade espiritual verdadeira carrega o peso do céu, faz os corações tremerem, faz as trevas recuarem, faz as estruturas humanas ruírem diante da simplicidade da cruz. Essa autoridade que separa os mensageiros verdadeiros dos palestrantes religiosos, os enviados de Cristo dos representantes de sistemas. Paulo entendia: quem recebeu do céu, não se curva à terra. Quem viu a glória, não se impressiona com templos luxuosos. Quem foi cegado pela luz de Cristo, não negocia com o mundo. Por isso ele suportou prisões, açoites, rejeições, traições, porque não pregava para agradar, pregava porque tinha visto, tinha ouvido, tinha recebido, e por isso ele não podia recuar. Essa autoridade vinda do céu é o que falta à igreja dos últimos dias. Precisamos de homens e mulheres que não falem porque estudaram, mas porque foram tocados, não porque entenderam, mas porque se renderam. O Evangelho não é uma teoria, é uma revelação viva, e Paulo é prova viva disso. Ele não foi discipulado por homens, foi quebrado por Cristo, e sua vida inteira se tornou um testemunho de que a verdadeira autoridade vem de cima. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele não está apenas defendendo uma doutrina. Ele está lembrando de algo que o marcou para sempre, o momento em que todo o seu orgulho religioso foi esmagado pela luz da revelação. Antes de encontrar Cristo, Paulo era um homem admirado. Tinha prestígio entre os fariseus. Era zeloso segundo a lei. Era discípulo de Gamaliel. Tinha autoridade. Tinha reputação. Era visto como alguém que combatia as seitas e protegia a fé dos pais. Mas tudo isso foi destruído em segundos, quando ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele instante, todo o sistema de crença de Paulo ruiu, não diante de argumentos, mas diante de uma presença viva, diante de uma revelação que confronta a alma e desmascara o ego. E aqui está o ponto: a verdadeira revelação de Cristo não nos exalta, nos quebra. Ela não nos promove, nos esvazia. Ela não alimenta o orgulho espiritual, ela o crucifica. Paulo jamais poderia continuar sendo o mesmo depois daquele encontro. E por isso ele escreve com tanta firmeza: o evangelho que prego não veio de homens, porque homens criam sistemas que favorecem o ego. Cristo revela uma cruz que mata o eu. Esse é o abismo entre tradição e revelação. A tradição forma religiosos, a revelação forma servos crucificados. Paulo deixou de lado tudo o que o tornava influente, para abraçar um evangelho que o faria ser preso, apedrejado e rejeitado. E ele fez isso com alegria, porque o que ele havia recebido era maior do que tudo o que o mundo podia dar. Hoje, muitos buscam revelações para se sentirem especiais, querem revelações que os coloquem no centro,
que alimentem seu chamado, sua voz profética, sua unção pessoal. Mas Paulo nos mostra outra realidade. A revelação verdadeira nos faz diminuir, nos leva a reconhecer que nada temos, nada somos, e tudo vem dele. E é por isso que o evangelho que Paulo prega é tão ofensivo à carne, porque ele destrona o orgulho humano. Ele não diz, você é especial, ele diz, você precisa morrer. Ele não diz, Deus vai te usar. Ele diz, você vai carregar a cruz. E essa é a beleza da revelação. Ela tira o homem do centro, coloca Cristo no trono e transforma o que era perseguidor em mártir, o que era soberbo em servo, o que era religioso em filho. Paulo foi despido de sua glória para ser revestido da glória de Cristo, e o que ele recebeu, ele guardou com temor e entrega total. Se hoje dizemos seguir o mesmo Cristo, por que ainda resistimos tanto em deixar nossos tronos pessoais? A revelação que Paulo recebeu não foi para encher sua cabeça, foi para crucificar seu orgulho, foi para colocá-lo de joelhos, foi para fazer dele um testemunho vivo de obediência radical. E é isso que ainda falta a muitos, não mais informações, mas revelação que nos leve à rendição, não mais palavras, mas uma voz que nos queime por dentro, não mais aplausos, mas a marca do céu sobre nossas vidas. Paulo não recebeu apenas palavras bonitas. Ele recebeu uma mensagem que precisava ser guardada com vigilância, pois seria atacada, distorcida, diluída e com o tempo esquecida. É por isso que sua carta aos Gálatas tem um tom urgente, quase angustiado. Ele diz, admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 1:6, note a dor em sua voz, a surpresa, a frustração. Ele havia anunciado um evangelho direto do céu, e mesmo assim, os irmãos estavam sendo seduzidos por algo falso. Isso mostra que não basta receber a revelação, é preciso vigiá-la, é preciso protegê-la, é preciso perseverar nela, mesmo quando tudo ao redor clama por algo mais confortável. Paulo sabia que o inimigo não destruiria a igreja apenas com perseguição externa. Ele a enfraqueceria de dentro para fora, com evangelhos alternativos, com versões sutis, com pequenas alterações aqui e ali, que pouco a pouco transformariam a verdade em caricatura. E isso está acontecendo hoje. Muitos já não pregam mais arrependimento, já não falam da cruz, já não denunciam o pecado. O evangelho foi transformado em autoajuda, coaching motivacional, promessas emocionais de prosperidade, mas tudo sem o Cristo ressurreto no centro. Paulo viu isso antes mesmo de morrer, e por isso, escreve com tanta urgência, se alguém vos pregar outro evangelho, seja anátema. Ele não estava sendo radical, ele estava sendo fiel, porque a revelação verdadeira não é negociável, ela não aceita diluição, ela não muda conforme a cultura, ela é eterna, e todo aquele que a recebeu tem a responsabilidade de guardá-la como um tesouro. É por isso que Paulo defende o evangelho com a vida. Ele sabia, um evangelho modificado não tem poder de salvar. Ele pode ser bonito, pode ser popular, pode atrair multidões, mas não carrega o fogo, não transforma o coração, não liberta da escravidão, não conduz à eternidade. A vigilância que Paulo nos ensina não é de desconfiança, mas de zelo, de amor à verdade, de temor santo, de quem entende que o que foi revelado não pertence a nós, pertence a Deus. E se ele nos confiou essa verdade, então devemos guardá-la com todo o nosso ser. Hoje muitos perguntam, o que está acontecendo com a igreja? A resposta está aqui, em Gálatas 1. Estamos abandonando a revelação por conveniência. Estamos trocando a verdade por conforto. Estamos permitindo que o evangelho seja reeditado para que ele pareça mais palatável, menos ofensivo, mais aceito no mundo moderno. Mas Paulo não faria isso, e ele nos deixou um alerta que ainda ecoa hoje. Se alguém pregar outro evangelho, seja maldito. Não importa se é carismático, se tem milhões de seguidores,
se é popular, se faz milagres. Se não for o evangelho que Paulo recebeu diretamente de Cristo, não é o evangelho. A revelação que Paulo recebeu não foi apenas um privilégio espiritual, foi uma responsabilidade eterna. Algo que ele carregou até o fim da vida, com sangue, lágrimas e fidelidade inabalável. Em 2 Timóteo 4:7, ele declara: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo entendeu que sua missão não era apenas pregar, era guardar aquilo que havia sido revelado. E ele sabia que esse evangelho passaria por fogo, seria atacado por heresias, esfriado pela tradição, corrompido por líderes e sistemas. Mas alguém precisava preservar a chama, alguém precisava manter a pureza da palavra, mesmo que isso custasse tudo. Paulo não morreu rico, não terminou cercado de multidões, mas terminou com algo que poucos terão a certeza de que foi fiel ao que recebeu do céu. Esse é o legado que ele nos deixou, e esse é o desafio para nós, hoje. Porque se a geração que recebeu diretamente de Paulo já estava abandonando o evangelho verdadeiro, o que dizer da nossa geração? Quantos hoje conhecem a Bíblia, mas ignoram a revelação? Quantos estudam teologia, mas não têm temor? Quantos pregam sermões, mas nunca ouviram a voz de Cristo? O evangelho que Paulo recebeu não precisa de adição, ele precisa de preservação. E essa é agora a nossa missão: receber, guardar, viver, proclamar, não como repetidores de frases decoradas, mas como homens e mulheres que foram alcançados pela luz que derrubou Paulo. A igreja dos últimos dias será marcada por dois grupos: os que editam o evangelho e os que guardam o evangelho, os que suavizam a cruz e os que se rendem a ela, os que adaptam a palavra e os que se ajoelham diante dela. A pergunta que permanece é: você vai ser fiel ao que Paulo recebeu, ou vai se curvar ao que os homens construíram? Essa carta não é só para os Gálatas, ela é para mim, para você, para todos os que ainda acreditam que o evangelho não é uma ideia, é uma revelação eterna. Se esta mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar para a verdade. Curta, comente e se inscreva no canal Cartas de Paulo. Aqui, nós abrimos as cartas que a igreja moderna prefere ignorar. Ative o sino das notificações para não perder os próximos episódios, porque a verdade que Paulo recebeu precisa ser anunciada até o fim.